Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos aqui na nossa série especial Tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Nós estamos apenas mostrando para você aqui uma amostra, digamos assim, do grande acervo arqueológico que nós temos aqui no Brasil e que está aguardando a sua visita, tá bom? Você vai vir aqui, vai conhecer o acervo, vai conhecer o campus do NASP, tem muita coisa legal. Mas até que você possa se deslocar até Engenheiro Coelho, você vai ter a oportunidade de conhecer aí um pouquinho do nosso tesouro, tá certo? E eu quero hoje falar de um artefato que ele foi muito importante no passado. Parece uma peneira, se você olhar. Esse aqui é do período greco-romano, Mas você já percebeu que ele tem uns furinhos? Olha lá, ele tem uns furinhos. É verdade que ele teria mais furos aqui, mas ele quebrou, porque é uma peça de mais de 2000 anos, mas ele originalmente teria vários furinhos ali. É um coador mesmo, uma peneira. Por que as pessoas usavam isso aqui? Bom, você sabe que no passado as pessoas bebiam, além da água, vinho, cerveja, alguns outros elementos. Eu não estou entrando aqui no mérito da questão de bebida alcoólica nos tempos da Bíblia. Eu quero apenas me referir ao fato de que elas bebiam diferentes líquidos e naquela época havia muita mosca. Eu mesmo já tive a experiência no deserto de Baiuda, no Sudão, que faz parte do Saara, de comer e ficar disputando o prato ali com moscas, porque no deserto, quanto mais quente, tem muita mosca. E as moscas vêm, elas pousam assim, elas não são aquelas moscas ligeiras que elas voam, não. Elas são meio bobas, elas pulam ali e começam a enrolar na comida. É uma situação meio dantesca, eu confesso, mas foi uma experiência pela qual eu passei, fez parte do meu currículo e eu adquiri muita lição daquilo ali. Eu pude, pelo menos, voltar a ter uma experiência dos tempos da Bíblia Sagrada, porque não era diferente na época da Bíblia. Por isso que era muito importante nos tempos bíblicos você dar de presente ou ter em casa também um pouco de incenso. Lembra quando Jesus nasceu que lhe deram como presente ouro, incenso e mirra? Porque se você coloca um incenso ali perto da comida, aquele fogo, aquela fumaça, eu sei, um pouco, mesmo para a gente é ruim comer com fumaça, mas pelo menos espanta um pouquinho as moscas. E quando você vai beber alguma coisa, pode-se correr o risco de um inseto cair dentro da bebida, então você, antes de colocar no copo, derrama a bebida aqui, ela cai filtrada do lado de cá e não tem perigo de você beber junto nenhuma mosca, nenhum animal peçonhento ou coisa parecida. A bebida está filtrada. Então aqui você literalmente coa a sua bebida. Agora, esse instrumento arqueológico aqui, ele se tornou muito mais importante ainda para os hebreus por causa das leis de saúde que eles tinham. Você sabe, os hebreus, israelitas, eles não podiam comer qualquer coisa. Havia prescrições dadas por Deus através de Moisés do que eles poderiam ou não comer, daquilo que poderia ou não entrar em seu corpo. E quando nós vamos a Levítico, capítulo 11, que fala dos animais puros e impuros, eu quero destacar 2 versos para você. Aí você vai entender a relação desse objeto aqui com esses versos que eu vou destacar. Diz assim, verso 4, Levítico 11, verso 4, vocês não poderão comer aqueles que só ruminam, nem os que só têm casco fendido. O camelo, embora rumine, não tem casco fendido, considere-o impuro. Então a carne do carneiro, embora seja própria para consumo por povos muçulmanos que seguem também algumas leis de não comer carne de porco, essa carne era imprópria para o consumo das leis do Levítico, ou seja, para o judeu a carne de carneiro a carne de camelo é tão impura quanto a carne do porco. Então o judeu não come porco, não deve comer frutos do mar, pelo menos aquele que segue a regra, as leis kasherut, ou a dieta de Levítico. Então ele não mistura leite com carne, por exemplo. São leis que estão aqui na Bíblia. E entre essas carnes proibidas, já falei do porco, você tinha também a carne do camelo. Então guarde essa informação aí. O judeu não poderia comer o camelo. Eu vou precisar desse item quando eu falar uma coisa do Novo Testamento. Quando você vai, ainda em Levítico 11, para o verso 22, você vê também o cuidado com as moscas, que eu havia mencionado para você. Dessas você poderão comer os diversos tipos de gafanhoto, ou seja, gafanhoto podia comer. Eu sei,
Estranho, né? Mas eles comiam gafanhoto. Mas considerarão impuras todas as outras criaturas que enxameiam e que têm asas e se movem no chão. Ou seja, barata, percevejo, moscas de um modo geral, varejeira, nenhum desses elementos podem estar na culinária judaica. Até hoje, quando, por exemplo, uma fábrica de alimentos recebe um selo kasher, um selo dado por Israel dizendo que aquela comida pode ser consumida por qualquer judeu religioso, normalmente um rabino especializado em dieta kasherut vai até o lugar onde aquela comida está sendo fabricada, produzida, para ver, por exemplo, se a faca que cortou aquela peça de carne ali não é uma mesma faca que cortou um queijo ou uma carne de porco. Eles são muito severos nisso. Se o animal foi abatido de acordo com as regras levíticas, etc. Porém, o que me destaca aqui, para a informação que eu quero dar, é o fato de Deus proibir o consumo da carne de camelo e de qualquer tipo de inseto. Então, se já havia, naqueles tempos antigos, a prática que eu mencionei de coar a bebida em coadores como este aqui, olha, tá vendo? Para que a pessoa não bebesse junto nenhum inseto que acidentalmente houvesse caído ali dentro da garrafa, então isso era mais forte ainda para a comunidade judaica. Tranquilo? Entendeu? Agora, como essa peça me ajuda a linkar esse texto do Levítico com uma passagem do Novo Testamento? Eu quero convidar você agora a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 23. Se você observar bem, Mateus capítulo 23 é um grande texto, um discurso de Cristo contra o legalismo, contra a hipocrisia daqueles do seu tempo. Ou seja, pessoas que enalteciam a lei de Deus, mas desprezavam o amor. Pessoas religiosas que, por causa da gravata, cortam o pescoço que está por detrás dela. Mais ou menos assim. E quando Jesus começou a falar dos fariseus, ele começou a criticá-los e ele falou, olha, vocês são hipócritas nisso, 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 nisso. O próprio verso 1 do capítulo 23 começa, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Percebeu? Não praticam o que pregam. E quando Jesus está falando das coisas hipócritas que eles vão fazendo, num determinado momento, para usar uma força de uma hipérbole da época, e a hipérbole nos tempos de Jesus era mais do que simplesmente uma figura de linguagem, era um reforço estilístico para dar ênfase àquela parte que você queria dizer. Aí Jesus diz o seguinte, o verso 24, guias de cegos, vocês coam o mosquito e engolem um camelo. Guias de cegos, vocês coam o mosquito e engolem o camelo. Lembra do artefato arqueológico? Coam o mosquito e engolem o camelo. Você lembra que no livro do Levítico, o mosquito e qualquer outro inseto que enxameia, exceto o gafanhoto, esses insetos eram proibidos, não poderia numa farinha, por exemplo, que um judeu fosse comer, ter insetos misturados a ela. Então Jesus falou, olha, vocês cumprem a lei, vocês comem o mosquito, mas descumprem a lei, porque engolem o camelo. Com o mosquito, mas engolem o camelo. Lembra que o camelo também estava proibido ali? E isso fica mais irônico se a gente imaginar a língua original na qual Jesus falou essas palavras. Porque Jesus falou isso aqui em aramaico. Jesus não falou em grego. Grego foi a forma como os autores do Novo Testamento, especialmente os evangelistas, traduziram as palavras originais de Jesus. Jesus falava grande parte do tempo em aramaico, que era a língua corrente dos judeus, e em algumas outras partes em hebraico, principalmente quando ele estava discutindo a lei. Em aramaico, nós temos um trocadilho entre a palavra mosquito e a palavra camelo, que não aparece bem em português. Eu vou explicar a você como é. É que mosquito em aramaico é kamla, mosquito. Camelo é gamla. Percebeu? Vou repetir. Mosquito, kamla. Camelo, gamla. Então Jesus falou assim, olha, vocês coam o kamla e engolem o gamla. Jesus foi muito irônico em fazer esse trocadilho intraduzível para o português.
mas que deixa para nós uma lição. Será que nós estamos cumprindo os mandamentos de Deus por amor a Deus, como fruto da graça dele operando em nós, ou como uma forma de legalismo? Isso nos põe a pensar. As obras não são o meio nem a causa da nossa salvação, são o resultado dela. Então, por um lado, nós não podemos cair, como dizia Dietrich Bonhoeffer, no mito da graça barata, porque a graça é de graça, mas ela não é barata, não é objeto de liquidação, nem cair no outro extremo, de achar que com as boas obras nós podemos comprar o céu, principalmente quando essas boas obras prezam por uma estreita obediência aos mandamentos em detrimento completo ao elemento do amor. Algo a se pensar, não é mesmo? Você gostou desse conteúdo? Sabia que tem muito mais esperando você num aplicativo que nós preparamos da Bíblia Comentada? Você pode baixar o aplicativo aí no seu celular, tá certo? É simples, você vai lá na Play Store ou na Apple Store, qualquer uma dessas lojas de aplicativos aí, baixa gratuitamente e você vai ter muito material lá. E se você quiser fazer o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva para ter outras informações, outro conhecimento e de quebra, ajudar também no Museu do NASP, você vai encontrar tudinho ali, tá certo? Muito simples, muito fácil. E se gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais e a gente se encontra semana que vem para mais um vídeo. Um abraço e até lá.